Bom dia, primeiro ano. Nossa aula hoje, a correção das páginas 13 e 14 do livro didático, das questões 5 a 9 da hora do estudo e das questões 9 a 17 do caderno de atividade. Então, vamos começar com o livro didático, com lápis e borracha na mão para fazer as correções necessárias, tá? Número 1. Nos genes dos seres vivos, a informação genética está na forma de sequência de nucleotídeos, e cada uma delas corresponde à produção de uma proteína específica pela célula. Para que isso aconteça, que outros processos devem ocorrer? Bom, primeiro tem que ocorrer o processo de transcrição, que é feito pelo RNA, né? E, posteriormente, o processo de tradução, que é a formação da proteína. Então, o DNA ele vai ser lido e transcrito. Quando ele é transcrito, forma RNA mensageiro, que sai do núcleo, vai para o citoplasma e com a ajuda do ribossomo e do RNA transportador, buscam, né, os aminoácidos, e esses aminoácidos são organizados de acordo com o modelo do DNA, formando a proteína, tá? A doença de Huntington é causada por uma mutação genética e se caracteriza pela degeneração do sistema nervoso central. O indivíduo portador dessa desordem apresenta em seu material genético repetições anormais do código CAG, responsável pela codificação da glutamina. Em pessoas normais, a sequência CAG é encontrada com repetições menores que 20. Já em pessoas portadoras dessa doença, há sempre mais de 36 repetições, tornando o gene defeituoso. Com base nessas informações e em seus conhecimentos sobre a ação gênica, responda as questões. A glutamina é classificada em que tipo de composto orgânico? Então, a glutamina ela é classificada como um aminoácido, que vai fazer parte de uma proteína, tá? B. Qual é o anticódon responsável pelo encaixe da glutamina em seu local específico? Então, se a glutamina ela é formada por citosina, adenina e guanina, o seu anticódon vai ser complementar, né? Lembrando que é um RNA transportador. Então, no lugar da citosina, eu vou ter uma guanina, letra G. No lugar da adenina, eu vou ter letra U, uracila, porque eu estou falando de RNA transportador, né? E no lugar da guanina, eu vou ter um C. Então, o anticódon vai ser GUC, do RNA transportador. Tá certo? Que tipo de substância se forma após toda a tradução do código genético nos ribossomos? Então, a partir do momento que todos esses aminoácidos eles se reorganizam, eles formam uma proteína, porque o aminoácido é o monômero da proteína, né? Então, a proteína é uma junção de aminoácidos, tá certo? Então, toda vez que eu tenho a tradução do código genético, eu vou ter a formação de uma proteína. Então, a figura seguinte representa um modelo de transmissão de informação genética nos sistemas biológicos. No fim do processo, que inclui a replicação, a transcrição e a tradução, há 3 formas proteicas diferentes, denominadas A, B e C. Então, eu fiz a replicação do DNA, né? A replicação do DNA ocorre, né, de forma cíclica. A transcrição, né, que é parte desse DNA que foi transcrito em RNA. Então, depois dessa transcrição, eu tenho que fazer a tradução. Essa tradução, ela pode se referir a uma proteína A, uma proteína B ou uma proteína C. Tá certo? Então, vamos ver o que fala sobre isso. Depende-se do modelo que a única molécula que participa da produção de proteínas é o DNA? Não, porque aqui a gente pode perceber que a transcrição do DNA é feita através do RNA, né? E o RNA é que faz essa tradução depois. Então, o RNA
transcreve e traduz a informação proteica do DNA, tá? Então tá incorreto. O fluxo de informação genética no sistema biológico é unidirecional? Não. Ele não é unidirecional, ele não vai só em uma direção, né? O RNA ele tem que vir aqui fazer a transcrição para depois fazer a tradução. Então, ele não é unidirecional, até porque o RNA é que traz as bases complementares para a replicação do DNA. Então, ela não é unidirecional, tá? As fontes de informações ativas durante o processo... Depende do modelo que as fontes de informações ativas durante o processo de transcrição são as proteínas. Não, a fonte de transcrição é o DNA, né? É possível obter diferentes variantes proteicas a partir de um mesmo produto de transcrição. Sim, vai depender da organização daqueles aminoácidos para ter proteínas diferentes. A molécula de DNA possui forma circular e as demais moléculas possuem forma de fitas simples linearizadas. Também está errado, né? O DNA não possui forma circular. Ele é espiralado e em dupla hélice. A imagem abaixo representa o processo de tradução. Então, eu tenho aqui A, B e A e B. Vamos ver o que se perde? Os aminoácidos se juntando e formando os polipeptídeos, que são a proteína, tá? Quais são as estruturas representadas pelas letras A e B, respectivamente? A é a fita molde que foi feita lá do DNA. Então, aqui A é RNA mensageiro. B está trazendo, né, os aminoácidos para formar o polipeptídeo. Então, B é RNA transportador, tá? Nos eucariotos, em quais estruturas celulares esse processo ocorre? Bom, a tradução vai ocorrer nos eucariotos, né, em ribossomos, os quais podem estar no citoplasma associado ao retículo endoplasmático granuloso, ao cloroplasto, à mitocôndria. Então, nós estamos falando de RNA mensageiro e RNA transportador. Então, onde que isso aqui está ocorrendo? Então, vão ter dois lugares onde ele pode ocorrer. Na maioria das vezes, lá no citoplasma ou no retículo endoplasmático granuloso, porque é o granuloso que tem ribossomos, né, junto dele. Então, nós também temos DNA em síntese nos cloroplastos e nas mitocôndrias. Lembrando que o cloroplasto é exclusivo de célula vegetal e mitocôndria, né, das células lá animais e fúngicas, das células que não são vegetais, tá? Mitocôndria também tem na célula vegetal, só o cloroplasto que é exclusivo, ok? Sim. O esquema abaixo representa o mecanismo de biossíntese proteica de um trecho de DNA de uma célula eucariota. Observe que suas hélices inferiores será transcrita e que a base nitrogenada em destaque compõe um intron a ser removido no processo do pró-RNA mensageiro. Então, eu tenho aqui, ó, o meu DNA, né? A parte que vai ser transcrita vai ser essa que está em vermelho. Então, teve a formação do pró-RNA mensageiro, a formação do RNA mensageiro, o sentido aqui, ó, da tradução. Sentido da transcrição e sentido da tradução. Desculpa, eu falei uma coisa errada. Traduzido vai ser traduzido todo, transcrito vai ser transcrito todo. Em vermelho eu tenho o intron, tá? Me perdoe. Então eu vou falar novamente. Então no esquema abaixo, um trecho de DNA, né?
que vai ser transcrito. A parte que vai ser transcrita é essa inferior aqui, ó, essa de baixo, tá? Ela toda. Em destaque, ou seja, em vermelho, eu tenho um intron, que vai ser removido para a formação do RNA mensageiro. Então, o sentido da transcrição vai ser, né, da esquerda para a direita. E o sentido da tradução também, tá? E aí eu vou ter a formação de uma proteína. Então, identifique a sequência de bases que irá compor o trecho de RNA mensageiro a ser traduzido em proteína e determine o número de aminoácidos a serem introduzidos na proteína remanescente. Então, o RNA mensageiro, no final das contas, não o PRO, mas esse aqui, ó, o RNA mensageiro, vai ter timina que se liga à adenina, então eu tenho o A, adenina que vai se ligar à uracila, porque eu estou formando RNA, citosina, guanina, timina, adenina. No meu RNA mensageiro não tem o intron, então eu pulo o intron, eu venho para cá. Timina continua sendo adenina, timina, adenina. Adenina, uracila, timina, adenina e guanina, citosina. Então, a minha sequência será essa aqui. A, U, G, G, A, U, A, C. Aí, outra pergunta é, determine o número de aminoácidos a serem introduzidos na proteína. Cada aminoácido é referente a 3 bases nitrogenadas. Então, 1, 2, 3, 4 aminoácidos. Então, esses 4 aminoácidos aqui é que vão ser introduzidos na proteína nascente, tá? Utilize o texto e a imagem a seguir para responder as questões 6 e 7. Então, João ficou intrigado com a grande quantidade de notícias envolvendo DNA. Clonagem da ovelha Dolly, terapia gênica, teste de paternidade, engenharia genética, etc. Para conseguir entender as notícias, estudou a estrutura da molécula do DNA, seu funcionamento e analisou os dados do quadro a seguir. Então, vamos ver o quadro a seguir? Então, ele viu aqui, né, uma fita de DNA, ó, adenina, timina, adenina, tem timina, então é DNA. 2, ele viu que parte desse DNA foi transcrito, e aonde teria que ser timina é uracilo, então foi transcrito em um RNA. Esse RNA, porque tem uracila, ele foi transcrito em metionina, alanina, leucina e glutamato, tá? E ele viu que as bases nitrogenadas são adenina, timina, citosina, guanina e uracila. Timina do DNA exclusiva, uracila do RNA exclusiva, tá certo? Analisando-se o DNA de um animal, detectou-se que 40% das suas bases nitrogenadas eram constituídas por adenina. Relacionando este valor com o emparelhamento específico das bases, os valores encontrados para outras bases nitrogenadas foram. Bom, quando eu falo em porcentagem, eu estou falando no máximo de 100, né? Se 40% daquela fita de DNA, ou aliás, do DNA total de um animal, detectou que 40% é adenina, quanto eu vou ter de timina, que é a base complementar? Outros 40%. Então, minha timina e minha adenina, elas compõem 80% do material genético. Falta quanto desse material? 20%, né? Nos quais, não é isso? 20%, nos quais eu vou ter, esses 20% vai ser 10% de guanina, 10% de citosina. Então, os outros valores das bases é
40% de adenina, 40% de citosina, 10% de guanina e 10% de citonina, tá? Citosina. 40% de adenina é igual a 40% de timina, sobrando 20% para dividir entre citosina e guanina. Como elas são pareadas, elas estão sempre uma com a outra, eu só dividi por 2. Fica 10% para citosina e 10% para guanina, ok? 7. Em 1, lá em cima em 1, ó. Vamos voltar? Em 1 aqui, ó. Observe 1. Vamos ver o que fala de 1. Em 1 está representado o trecho de uma molécula de DNA. Observando o quadro, pode-se concluir que a molécula de DNA é formada por duas cadeias caracterizadas por sequências de bases nitrogenadas? Sim, duas moléculas, né? Duas bases que vão se juntar para formar o DNA, tá? A molécula de DNA pode existir diferentes tipos de complementação de bases nitrogenadas? Não. Sempre adenina com timina, citosina e guanina. Não tem diferentes tipos de complementação. A quantidade de adenina presente em uma das cadeias é exatamente igual à quantidade de adenina da cadeia complementar? Não, né? Porque a cadeia vai depender da quantidade de timina. Então, aqui eu tenho adenina, 1, 2. Mas eu tenho uma quantidade maior de timina. Na outra cadeia eu tenho, para você ver, 1, 2, 3, 4. O dobro de adenina. Então, não necessariamente em uma molécula eu vou ter a mesma quantidade. Eu sempre vou ter a mesma quantidade de adenina de uma das cadeias, vai ser exatamente igual à quantidade de timina da complementar. A molécula de DNA, podem existir 5 diferentes tipos de bases nitrogenadas? Não, só 4. No processo de mitose, cada molécula de DNA dá origem a 4 moléculas de DNA exatamente iguais? Não. No processo de mitose, cada molécula de DNA dá origem a 2 moléculas de DNA exatamente iguais, tá? Na meiose é que nós vamos originar 4 moléculas de DNA, só que diferentes, ok? Então, vamos agora para a hora do estudo, na página 29, fazer as devidas correções da hora do estudo, tá? Só um minutinho. Página 29, a questão 5, aqui, ó. O processo de transferência da informação presente nas moléculas de DNA para as proteínas é essencial para as nossas células. Essa transferência de informação é regida pelo código genético, um conjunto de instruções que define a relação entre os aminoácidos adicionados e as sequências de nucleotídeos. A cada grupo de 3 nucleotídeos, que chamamos de códon ou triplete, corresponde a um aminoácido. A descoberta do código genético representa um dos grandes marcos da genética moderna. Com base nas informações do texto, de acordo com os conhecimentos relacionados ao código genético, identifica com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas. A cada 3 nucleotídeos do DNA, será traduzido um aminoácido no núcleo, tendo em vista que a transferência de informação do DNA para a proteína ocorre diretamente. Não é diretamente, precisa da participação do RNA e não acontece no núcleo, sim no citoplasma ou no retículo endoplasmático granuloso. Então, essa é falsa. A ordem dos aminoácidos nas proteínas dependem indiretamente da sequência dos nucleotídeos na molécula de DNA. Certo, né? Essa é verdadeira. O número limitado de aminoácidos impede uma alta diversidade de características entre os seres humanos. Verdade. Aminoácidos a gente só tem 20, lembra? E aí essa diversidade de características, ela é indígena. As características vão ser basicamente as mesmas, tá certo? Espera aí.
O número limitado de aminoácidos impede uma alta diversidade de características entre os seres humanos. Tá errado, tá falso. Aqui eu tô falando que tá certa. Tá errado, porque esses aminoácidos eles podem ser organizados de forma diferente, porque dá as características diferentes. Desculpa, pessoal, tá errado, tá? É falsa. Então, a alternativa que deve ser marcada é a B. Falsa, verdadeira e falsa. No código genético, no código genético está toda a informação que rege a sequência dos códons presentes em todas as proteínas existentes. Esse código é considerado universal. Por quê? Porque os mesmos códons codificam os mesmos aminoácidos em todos os organismos. Então, os códons vão ser os mesmos, os aminoácidos vão ser os mesmos. O que vai diferir é a organização. Por isso ele é universal, mas nem por isso eles vão ser sempre iguais, tá? Então, ele é universal porque vamos estar usando sempre os mesmos códons para organismos diferentes, formando os mesmos aminoácidos, tá? 7. Na embalagem de um antibiótico encontra-se uma bula que, entre outras informações, explica a ação do remédio do seguinte modo: o medicamento atua por inibição da síntese proteica bacteriana. Síntese, produção proteica de proteína. Então, a bactéria, ela para de produzir proteínas, tá? Essa afirmação permite concluir que o antibiótico impede a fotossíntese realizada pela bactéria? Não. Então, a bactéria que está lá dentro do organismo, ela nem vai fazer fotossíntese, ela nem tem como conseguir luz. Então, está errado. Altera a informação genética da bactéria causadora da doença, o que impede manutenção e reprodução desses organismos? Não. Não interfere, né? Não altera essas informações genéticas, não. Dissolve as membranas das bactérias? Também não. Elimina os vírus causadores da doença? Nós estamos falando de bactéria, não de vírus, tá? Mais que errado. Interrompe a produção de proteína das bactérias causadoras da doença, que impede sua multiplicação pelo bloqueio das funções vitais? Sim, essa produção de proteína é interrompida, né? Inibição de síntese proteica, síntese e produção de proteína. Então, letra E. 8. Em uma população, foi identificado um indivíduo que possui resistência genética a um vírus que provoca uma importante doença. Em um estudo comparativo, verificou-se que esse indivíduo produz uma proteína que confere tal resistência, com a seguinte sequência de aminoácidos: serina, tirosina, cisteína, valina, arginina. A partir da tabela de código genético a seguir. E considerando que o RNA mensageiro deste gene contém 46,7% de uracila, 33,3% de guanina, 20% de adenina e 0 de citosina, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de bases da fita molde desse gene. 0 de citosina. Então, a fita molde não pode ter a guanina, né? Então, aqui eu tenho guanina, aqui eu tenho guanina. Em todas eu vou ter guanina, ou seja, você pode fazer por eliminação. Ou então, você pode simplesmente vir, né? E fazer aqui, ó, adenina, base complementar, timina, o anticódon timina. Guanina, citosina, uracila, adenina. Tirosina, UAC, vai ficar o quê? A, T, I, cadê? A tirosina, ATG, mas não tem guanina, então vai ser essa tirosina aqui, ó, UAU. Então vai ser timina, adenina, timina, adenina. Timina, adenina, timina, porque a tirosina ela é representada por um desses dois, né? Mas lá fala que é 0 de guanina, então não pode ser o AC, tem que ser o AU. Entendido isso, pessoal?
Então, aqui tem as representações das mesmas, dos mesmos aminoácidos que foram citados aqui e suas formações a partir, né, das bases nitrogenadas. Então, o conjunto de base nitrogenada, uracila, adenina e citosina, forma tirosina. Mas o conjunto uracila, adenina e uracila também é tirosina. Como aqui coloca que eu tenho 0 de citosina, se eu tenho 0 de citosina, eu não posso usar essa tirosina aqui, porque é 0 de citosina. Então, eu tenho que usar o AU. A fita complementar dela, né, vai ser ATA, tá certo? Aí eu tenho a próxima cisteína, que pode ser representada por uracila, guanina, citosina, uracila, guanina, uracila. Não tem citosina. Então, é essa que o GU vai ficar quem? Uracila se liga com adenina, guanina com citosina e adenina, a uracila com adenina. Deu para compreender? Aqui é a mesma coisa, né? A valina, ela pode ser representada por esses dois códons. O anticódon vai ser aqui, guanina, citosina, uracila, adenina, porque eu não vou ter guanina aqui. Se eu utilizar o outro, vai dar guanina. Então, arginina e arginina com códons diferentes. E aqui o anticódon, né? Adenina, timina, guanina, citosina. Então, a opção correta é a letra A. 9. Os povos nativos da América e seus descendentes apresentam uma característica peculiar, uma mutação genética que, no passado, permitiu-lhes a sobrevivência, mas nos últimos 40 anos vem contribuindo para que adoeçam. Essa mutação aumenta a reserva de energia das células e, em tempos de calorias fartas, favorece o desenvolvimento dos problemas de saúde que mais crescem no mundo, a obesidade, o diabetes e os danos cardiovasculares. A variação genética afeta o gene ABCA, situado no cromossomo 9 humano. A substituição de um único nucleotídeo tem como consequência a modificação da estrutura de uma proteína da membrana celular que controla o nível de colesterol nas células. Como resultado, as células acumulam 30% mais colesterol. Um dos produtos dessa mutação seria um efeito protetor contra doenças infecciosas como febre amarela, dengue e malária, o que levou à seleção positiva dessa mutação em tempos passados e à permanência dela na espécie até os dias atuais. A respeito desse assunto, julgo os itens a seguir, assinalando V para as verdadeiras, F para as falsas. O fato de a substituição de um único nucleotídeo no gene ABCA levar à codificação na estrutura da proteína significa que houve uma alteração em um códon, que passou a codificar um aminoácido distinto do original. Verdadeiro, né? O nucleotídeo lá, ele vai ser formado pelos códons, né? Pelos aminoácidos. E aí, quando tem uma alteração nesse códon, vai ocorrer a formação de um aminoácido diferente. De acordo com o texto, doenças infecciosas como febre amarela, dengue e malária fizeram que ocorresse uma mutação no efeito protetor a essas doenças do gene ABCA errado, né? Na verdade, não foi essas doenças que fizeram a alteração, foram essas alterações, né, que algumas dessas doenças infecciosas a pessoa ficou meio resistente a elas. As pessoas que apresentam obesidade, diabetes e danos cardiovasculares manifestam a mutação do gene ABCA. Bem errada. Algumas pessoas que apresentam a mutação desses genes é que podem potencializar essas doenças. Cada cromossomo, como o 9 humano, é composto por uma única molécula de DNA linear na intérfase. Verdadeiro. A seleção positiva dessa mutação nos povos nativos da América levou ao aumento da frequência do alelo com a mutação nessas populações. Também é verdadeiro. Então, pessoal, a nossa correção ela fica por aqui. Espero que não tenha ficado dúvidas, mas se ficou dúvidas, eu espero uma mensagem de vocês no WhatsApp, tá? Bons estudos e até a nossa próxima aula.